Isso daí é o seguinte. Veja, eu não vou dizer que eu seja um cientista. Eu tenho um diploma de mestre em ciências. Pô, como assim? Tu pega um microscópio digital e fica olhando pro cérebro, fatias de cérebro, não é? Mas eu não vou dizer que eu seja um cientista para não dizer mais, me colocar numa posição maior do que eu realmente estou. Mas eu acho o seguinte: ah, a ciência, ela precisa rever os seus métodos. A gente chama de epistemologia. Entende? Então, vamos dizer assim, todo o conhecimento que está sendo trazido para a inteligência cognitiva, ela precisa também atingir o coração, senão ela não atinge a individualidade da pessoa. O processo de aprendizado ele é completamente ligado ao afeto. Uma criança não aprende se o professor não é afetuoso. Porque é o esteio do afeto que faz você assimilar. Você sabe uma coisa curiosa? O Joseph Heine e a Louise Heine, da Universidade de Duke, que foram que fundamentaram a parapsicologia, eles pesquisaram a telepatia no laboratório. Então, o fenômeno telepático era estudado, entre outras formas, por exemplo, com cartas de baralho, e um estava pensando, sei lá, num ás de paus, e o outro descobria pela telepatia. É lógico que ele descobriu que a telepatia é um fenômeno anômalo. Ocorre raramente. Não é? Mas houve um francês anterior a Heine, chamado Paul Clément Jagot, que ele estudou os fenômenos psicossinésicos e tem uma experiência muito curiosa, prosaica, que ele fez, que foi o seguinte: ele estava no Jardim de Luxemburgo, possivelmente ele estava tomando lá um gratiné e olhando o jardim, uma soupe d'oignon, alguma coisa assim, né? E ele observou um senhor lendo um jornal de costas. E ele falou: vou fazer uma telepatia, ele vai olhar para mim. Pá, pá, pá. O cara não olhou. Ficou ali, tomou a sopa toda de cebola, tomou o gratinê todo dele e tal. Bom, mas passou uma mulher que ele ficou muito entusiasmado com ela. Ela olhou imediatamente. Aí ele teve um insight. A telepatia ocorre naturalmente no esteio do afeto. Por isso que as pessoas falam: pensei em você e você apareceu. Acontece nas famílias, né? Porque o esteio do afeto faz com que não seja um fenômeno anômalo, seja fluente. Né? Isso explicaria um irmão que sente o que está rolando com outro irmão? Exato. A quilômetros de distância? Exatamente. Seria esse processo. Isso teria alguma coisa a ver também com física quântica, professor? Que eu tenho escutado algumas pessoas falando sobre isso. Já vou comentar Tá bom. sobre isso, porque achei interessante você falar. Não, imagina, pelo amor de Deus. É só uma questão didática. Então, o que acontece? Acontece o seguinte: o afeto, ele é o esteio dessa comunicação que a gente poderia chamar de metalinguagem. Houve um antropólogo chamado George Engel que ele pesquisou macacos e ele pesquisou uma coisa muito curiosa. Que o macaco estava dando soco no outro. E era brincadeira. E ele falou: como é que o macaco sabe que é brincadeira? Porque era o mesmo soco. Então ele descobriu que existe uma linguagem subjacente. Uma comunicação subjacente que ele chama de metalinguagem. Então, quando você vai ensinar matemática, se não tiver essa metalinguagem, se não tiver esse esteio de acolhimento, esse esteio de afeto, porque se você dá um soco no macaco, ele sabe que é brincadeira, é porque existe afeto. Então, ele sabe que aquele soco é uma brincadeira. Então, esse esteio do afeto, ele fundamenta o processo do aprendizado. Tá? Então, na escola, você precisa de se preocupar com a formatação desse esteio do afeto para que haja o potencial de assimilação do aprendizado. Não é usar Ritalina. A verdadeira Ritalina é a construção de tecidos de afeto, de redes afetivas. Tá? Bom, esse elemento afetivo, a ciência não tem como abrigar um conhecimento sobre isso. Isso é uma coisa vivencial.
E isso envolve você reconhecer as singularidades de cada pessoa, de cada criança, de cada adolescente, de cada pessoa. Reconhecer e falar, olha, você tem o seu espaço para o seu jeito. Então você formata um espaço de afeto. Então o que acontece? A ciência, ela corta pela média. É como se chegasse um hóspede na tua casa, a cama é grande, corta a perna dele e vai caber na cama. Entendeu? É o Procrustra que fez isso. Então a ciência está fazendo isso, ela está fazendo o procedimento de Procrustra. Você entra, se a cama é grande, corta a perna, você fica perfeitamente encaixado na cama. Então, a gente precisa entender que conhecimento abraça outros padrões epistemológicos ou metodológicos, como é o padrão vivencial. E onde você tem o acolhimento, o território que tem o acolhimento das diferenças é a arte. Porque na arte, o diferente que é o interessante, a novidade que você traz da sua singularidade. Porque o processo criativo, ele é sui generis. Ele é completamente acoplado à sua individualidade. Então, esse espaço de arte, num século que nós estamos chamando por acolhimento de diversidades, é o grande território de expressão. Por isso que eu disse, nós não estamos mais no século da ciência, nós estamos no século das artes.